E aí pessoal, tudo bem? No volume 3 do PET, ele apresenta para vocês alguns conceitos relacionados à estatística, nesse caso aí as medidas de tendência central ou medidas de centralidade. Na parte teórica ele chamou de medidas de centro, tá? O que seriam basicamente isso? Seria a gente calcular a média, a mediana, que é um outro tipo de média, e a moda de um conjunto de valores. A média, na teoria, ele explicou para vocês o seguinte: a média nada mais é do que você pegar um conjunto de valores, somar todos eles e dividir pela quantidade. Então, nesse caso, eu teria que somar cada um desses valores aqui, né, são 25 valores que ele deu para você, e depois você vai pegar a soma desses valores e dividir por 25. Essa seria a média. Na mediana, você vai pegar todos esses valores dessa tabela, colocar eles em ordem crescente. Então, na mediana é importante você colocar em ordem crescente. E aí você vai verificar. Como são 25 valores, você vai ter exatamente um valor que vai estar no centro dessa lista. Então, você tem 25 valores em ordem crescente, um deles vai estar exatamente no centro. Esse valor é a mediana. Se a quantidade de valores for a sua quantidade par, você não teria apenas um valor no centro, você teria dois. Nesse caso, você teria que pegar esses dois valores do centro e tirar a média para encontrar a mediana. Já a moda é o valor mais frequente de um conjunto. Se a gente bater o olho nesse conjunto aqui, a gente vai ver que esse valor, por exemplo, o 5,10, ele aparece duas vezes, tá? Então, nesse caso, seria a moda desse conjunto, isso se não tiver mais nenhum valor aqui que repete duas vezes ou mais que duas vezes, tá? Então, nesse caso, seria a maneira de você calcular a média, a mediana e a moda, que são os conceitos trabalhados inicialmente no PET. Aí, ele trouxe um código em Python, que é uma linguagem de programação, tá? E ele apresenta um pequeno programinha para calcular a média, mediana e a moda. Eu vou explicar ele rapidinho para vocês aqui e vou mostrar ele em funcionamento lá no próprio Python, tá? Uma maneira de você executar esse tipo de linguagem, esse tipo de estrutura que é apresentada para vocês aqui, é vocês utilizarem essa estrutura dentro de um aplicativo chamado Google Colaboratório ou Google Colab, tá? Aí, como é que você tem acesso a esse Google Colab, né? É só você digitar colab.research.google.com ou digitar Google Colab no Google mesmo, Google Colab. Vai aparecer para você na primeira opção aqui o Google Colaboratório, tá? Nele você pode criar programas. Então você pode aqui vir em arquivo e criar um novo notebook ou abrir um notebook com exemplos para você poder executar comandos no seu computador. Aqui eu já digitei aquele programa que foi dado no exercício para a gente ganhar tempo. Aí lá naquele programinha que ele colocou no exercício, ele diz o seguinte, ó, from statistics. Aquela primeira linha, eu pulei ela, porque isso aqui, ó, statistics.py é só para dar o nome para o programa. A gente não vai precisar dessa linha aqui, tá? Ela não vai ser lida no programa mesmo. E aí, ele traz o seguinte, ó, from statistics import. Então, ele está pegando a biblioteca de estatística e importando mean, median e mode. O mean é a média, median é para calcular a mediana dos dados e mode é para calcular a moda. E aí ele chamou de dados uma tabela, aquela tabela de valores que ele coloca aqui entre colchetes, ó. Aí ele colocou colchete aqui no final e digitou todos aqueles valores que foram dados. Para digitar o valor, a gente coloca um ponto para colocar a casa decimal e separa cada um dos valores por vírgula aqui dentro dessa tabela, tá? Então isso aqui é a nossa tabela de valores. E aí ele colocou o seguinte: a média é igual a min dados. O que significa isso? Ele vai calcular a média, que é o min, desse conjunto de valores que foi dados aqui. A mediana vai ser igual a median dados e a moda, por sua vez, vai ser igual a mode dados. E aqui no final ele colocou assim, ó, print, média, mediana, moda. Então quer dizer que o print significa printar, ou seja, ele vai apresentar na tela a média, a mediana e a moda, ou seja, esses três valores que a gente definiu anteriormente aqui, desses dados que foram apresentados. Se a gente tentar executar o programa do jeito que foi colocado no PET, vocês vão observar o seguinte, vai dar um problema aqui, ó. E ele apresenta o problema justamente nessa linha, ó. Na linha 5, ele não conseguiu calcular a moda dos dados, porque ele falou aqui embaixo, ó,
que a moda, nesse caso, não é única. Ele não conseguiu reconhecer o 5.10 como moda, tá? Se a gente quisesse resolver esse problema aqui, a gente poderia, por exemplo, colocar um 5.10 a mais nesse probleminha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dos valores e transformar em 5.10. Por exemplo, o 5,60 aqui, ó, eu vou transformar em 5.10. E aí eu poderia executar esse programa. Aí ele vai apresentar aqui os valores para mim, ó. O 5.45 nesse caso seria a média, 5.38 a mediana e 5.1 a moda. Só que eu teria um dos valores, então quer dizer que seria uma solução diferente da solução apresentada no problema, tá? Uma outra maneira de você calcular, e nesse caso utilizar os valores próprios do problema, seria a gente pegar aquela tabela e colocar no Excel, por exemplo, que quase todo computador tem esse aplicativo, tá? É uma planilha de dados, aí aquela tabela apresentada no problema, eu apenas escrevi ela aqui dentro do Excel e aqui eu vou colocar os comandos para a gente poder calcular. Para iniciar um comando eu vou digitar igual, aí a gente escreve média, já aparece aqui, eu vou dar 2 cliques e vou selecionar os números que eu quero calcular a média. Aí basta apertar Enter. Pronto, então a média desses valores aqui é 5.47. Aí eu vou na célula de baixo, digitar igual de novo, agora eu quero a mediana, então eu vou colocar med. Med retorna a mediana do conjunto de valores. Então a mediana que eu quero é a mediana desse conjunto. Aperto o Enter, a mediana é 5,39. E por fim eu quero a moda, né? Então eu vou digitar igual, mod. No caso aqui o mod retorna é outro valor, eu quero na verdade esse aqui é o último, ó, modo. Essa função retorna a moda desse conjunto aqui, ó. Então eu vou digitar modo, selecionar esse conjunto de valores e apertar Enter. Tá lá, ó, 5.1 ou 5.10, tá? Então essas aqui são a média, a mediana e a moda do conjunto de valores que ele deu para vocês, tá? Então média, mediana e moda são as 3 medidas que ele apresenta para vocês na primeira semana do PET, beleza? Depois eu gravo um outro vídeo apresentando os conceitos da segunda semana, tá bom?